Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruby. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um livro que é aclamado, um clássico muito bom, uma autora maravilhosa que eu simplesmente amo. Esse daqui foi um livro que não estava nos meus planos produzir algum conteúdo sobre ele, mas depois que eu li eu falei, gente, eu amei tanto esse livro que eu preciso trazer ele pro canal, que eu preciso conversar com as pessoas a respeito dele. Mesmo que esse vídeo não vá dar muitas views, eu precisava falar sobre esse livro com vocês. E eu estou me referindo ao livro Persuasão, da Jane Austen, que foi o último romance completo escrito pela autora, e ele foi publicado após a morte da Jane em 1818. Ele foi publicado póstumamente, e essa minha edição aqui que eu li é da Martin Claret. Mas antes de eu começar a falar um pouco mais desse livro, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Extra Ruby. E também aproveita para poder me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, o Instagram, que é o Extra Ruby, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Aqui em Persuasão nós vamos ser apresentados a família Elliot, que é formada pelos membros. O senhor Elliot, que é o patriarca dessa família, viúvo e pai de 3 filhas. A primeira filha é a filha mais velha, a Elizabeth, que é uma solteirona, e assim como seu pai, ela é bem arrogante, além de também às vezes gastar muito dinheiro demais, que o senhor Elliot, o patriarca dessa família, ele acaba sendo muito vaidoso, gasta muito dinheiro, e sua filha primogênita, Elizabeth, acabou seguindo os passos do pai, tem esse jeitinho bem parecido com o do pai. Inclusive, por mais que ela seja a filha mais velha, ela nunca se casou, até tentar arranjar um casamento, mas não deu certo. Temos também a Anne, que é a filha do meio. E por último nós temos a Mary, que é a caçula da família, a única das 3 irmãs que se casou. E ela tem um jeito extremamente dramático, ela vive criando problemas, picuinhas. Ela é a rainha do drama. E a protagonista da nossa história é a Anne Elliot, que atualmente ela está por volta dos seus 27, 28 anos. Porém, a história realmente dela começou há 8 anos atrás, quando ela estava no início da juventude dela, lá pelos 18, 17 anos, nessa faixa etária, porque foi quando a Anne se apaixonou pelo Frederick Wentworth, que ele basicamente tinha uma posição na marinha, mas ele era uma pessoa, um homem sem família, sem posse, sem muito dinheiro. A Anne e o Frederick, os dois até chegaram a ficar noivos por um tempo, porém uma amiga da família, a Lady Russell, aconselhou a Anne a desfazer esse noivado, a desfazer essa relação, porque ela falou que o Frederick era um homem que não tinha muitos recursos financeiros, não tinha muita família, e como ele estava começando sua vida na marinha, a Anne teria que viajar com ele pelos mares, nos navios, e que isso não seria adequado. Então a Lady Russell, que era uma amiga da família, que de certa forma acabava sendo essa figura materna para as meninas, já que a mãe dela morreu quando elas eram jovens, assim, a Lady Russell acaba persuadindo a Anne a desistir desse romance, de viver essa história de amor com Frederick. Já no momento presente, os Elliot estão passando por alguns problemas financeiros, porque, como eu disse anteriormente, o pai da Anne gasta demais, ele é bem arrogante, ele se acha demais, e com isso ele gasta demais, gasta pelos cotovelos, vive comprando coisas. E sua irmã Elizabeth também tem esse jeitinho do pai, e por isso eles se veem na obrigação de colocar a casa deles para alugar, e eles têm que deixar essa casa deles e se mudar para Bath, que é uma forma de acabar adequando as finanças da família, de estabilizar as finanças da família. O que não agrada nem um pouco ao senhor Elliot e Elizabeth, que os dois veem isso como o fim do mundo, de realmente ter que deixar a casa deles para ir para outro lugar. A questão curiosa é: o senhor Elliot decide alugar sua casa para os Croft, que são uma família que se relacionam, que tem uma ligação com Frederick Wentworth, que é o antigo noivo da Anne, que é o amor da vida dela, que por mais que ela tenha terminado o noivado há anos, ela nunca se esqueceu dele, ou da relação que os dois tinham. E eles também trazem notícia de que agora o Capitão Frederick Wentworth, que ele está de volta à Inglaterra em busca de uma esposa, e que ele conseguiu se consolidar nessa posição, se tornou capitão, ganhou dinheiro, da mesma forma que a Anne acreditava que ele iria conseguir, que ele iria conseguir atingir uma alta patente, que ele iria conseguir atingir o dinheiro, riquezas, tudo que a Anne imaginava que ele iria conseguir. O Frederick de fato atingiu, ele se tornou capitão e está de volta na Inglaterra em busca de uma esposa. E então, Persuasão, a gente vai acabar acompanhando essa história de amor entre idas e vindas da Anne e do Frederick, e eu já adianto pra vocês que foi um livro realmente que me surpreendeu, que me deixou presa na leitura, que eu amei demais poder estar acompanhando essa leitura, que era um livro que eu queria ler há muito tempo
e quando eu li, de fato, eu acabei sendo surpreendida positivamente, foi melhor do que eu poderia ter imaginado. Como vocês podem ver pela minha forma de falar de persuasão, esse foi um livro que eu realmente gostei. Era um livro que eu tava doida pra poder ler há muito tempo, desde que a Netflix anunciou aquela adaptação com a Dakota Johnson, se eu não me engano. Por sinal, eu vi o filme depois de ler o livro, e o livro dá de 1000 a 0 naquela adaptação da Netflix. Mas eu tava com grandes expectativas pra ler Persuasão, vi muitas pessoas falando bem, e quando eu li, de fato, eu pude conferir que foi bem melhor do que eu estava imaginando. E eu já adianto pra vocês que esse livro daqui entrou no meu ranking top 3 livros da Jane Austen. O primeiro lugar, claramente, Orgulho e Preconceito, e entre segundo e terceiro eu tô tentando decidir se vai Emma ou Persuasão, mas não muda o fato que é um livro simplesmente incrível, que eu amei. Eu comecei a ler esse livro e eu não queria parar mais, eu realmente fiquei presa nessa leitura, nas histórias dos personagens. É simplesmente icônico. Eu acho que é impossível falar de Persuasão sem falar nessa história de amor da Anne com Frederick, mas é um livro que acaba indo muito mais além disso, que é um livro que fala sobre amor, mudanças, transformações, além das críticas sociais que a Jane Austen sempre entrega nos seus livros relacionados à sociedade da época. Mas em relação à dinâmica da Anne com Frederick, você consegue sentir essa tensão entre os dois, você fica lendo curioso para poder saber como vai ser a resolução deles no final. É como se fosse você estivesse acompanhando uma série, uma novela, um filme, para poder saber quais vão ser os próximos capítulos, o que vai acontecer. Você realmente fica preso na narrativa desses personagens, você vê das angústias que os dois sentem por conta do passado, do noivado que foi rompido, desse amor, desse carinho que os dois têm, dessa vontade de ficar juntos, mas dos anseios, dos medos, dos desejos. É um livro simplesmente incrível. A gente vai vendo como os dois amadureceram e mudaram muito desde os últimos anos, de quando os dois ficaram noivos da primeira vez até aqui nesse livro, dos dois se reconectando. Então realmente acabou me conquistando o romance desses dois, a relação, a dinâmica entre a Anne e o Frederick. Mas o livro acaba sendo muito maior do que isso e vai muito mais além do que isso. Uma coisa que eu admiro sempre nas obras da Jane Austen, independente de qual livro que eu vejo, é como ela tem uma sagacidade para poder observar os comportamentos humanos, das atitudes das pessoas. E aqui a gente vê que a persuasão é um tema muito importante aqui no livro, que vai guiando os personagens, que a gente vê como isso acontece às vezes, a persuasão acontece às vezes através de uma manipulação, através também da pressão que a própria Anne coloca em si mesma de tentar se guiar pelos costumes adequados na época, às vezes também por uma conversa, que vários personagens, conversa lá com fulano para poder tentar persuadir a pessoa. Então a gente vê como a autora consegue tocar nesses temas e como a autora coloca essa questão de como uma escolha consegue mudar totalmente a trajetória de um personagem, que bem no início do livro a Anne fica se questionando que talvez se ela não tivesse deixado de ser persuadida pela Lady Russell e tivesse casado com o Frederick, ela estaria muito mais feliz do que ela está no presente momento do livro. Então a gente também vê como uma questão de uma escolha pode alterar a vida de uma pessoa inteira. E eu acho que é impossível também falar de Jane Austen sem falar das críticas que ela faz à sociedade da época, à sociedade inglesa da época, que ela faz isso com uma maestria muito grande, utilizando de uma ironia e de uma sutileza para falar sobre pessoas arrogantes, extremamente vaidosas, que ela coloca esses pontos em alguns personagens, e a crítica se dá a contraponto de outros personagens que são mais doces, humildes, mais benevolentes. Então é interessante a gente ver como ela coloca algumas características em alguns personagens, em outras características, e como isso acaba servindo para poder fazer um contraponto, uma crítica social à época. Então eu acho simplesmente brilhante a forma que a Jane Austen constrói seus personagens, como ela utiliza para poder fazer as críticas sociais à época da sociedade inglesa. E a gente percebe tudo isso bem na família dos Elliot, como a Anne, a personalidade da Anne acaba constatando com a das irmãs e com do pai, como isso acaba sendo, dá para poder fazer certas críticas ao modo dele, desse modo arrogante, desse modo dramático e egoísta de só pensar nos outros, enquanto a Anne é uma pessoa que se doa para poder ajudar os outros, faz tudo pelos outros, extremamente humilde e benevolente. Então acaba sendo brilhante a forma que a Jane Austen faz isso. E também é impossível falar dos livros da Jane Austen sem falar sobre a escrita da autora, que é simplesmente impecável, que ela consegue transportar nós leitores para a sociedade inglesa da época do século XIX, com várias características, que a gente vê a questão das guerras napoleônicas, da ascensão da classe média, e também a gente vê de alguns costumes muito rígidos da época. Então a gente vai lendo as descrições, os lugares, as características, é como se a gente estivesse
se inserido nesse local, nessa sociedade, é como se você estivesse vivendo ali. Então é uma escrita completamente envolvente, simplesmente magnífica. E eu não poderia deixar de falar de Persuasão sem comentar a respeito dessa edição que eu li aqui da Martin Claret, que eu acho que é uma edição simplesmente bonita. Olha só essa capa, achei simplesmente lindo, que aqui tem alguns temas marítimos, navios, o mar, porque também tem relação com essa história do Frederick, que ele é um capitão. Aí tem esse corte aqui do livro, que é nesse tom meio azulado, meio verde. Eu achei magnífico. E uma coisa que eu achei bem interessante aqui dessa edição específica que eu li, que aqui, bem no final do livro, eles colocaram um capítulo que a Jane Austen acabou escrevendo, mas mudou. O capítulo excluído aqui, que basicamente quando Jane Austen, em julho de 1816, acabou de escrever Persuasão, o romance tinha um final diferente. O último capítulo, porém, não satisfez a autora e mais tarde foi substituído por outros 2 capítulos, o capítulo 23 e 24. E aqui, essa edição brasileira vai oferecer em primeira mão esse último capítulo que foi excluído e que acabou dando lugar para o capítulo 23 e 24 da obra. A gente consegue ver que, de uma certa forma, segue por um caminho um pouco diferente, algumas decisões, mas outras questões permanecem a mesma, inclusive alguns trechos não foram alterados, continuam os mesmos, só a situação, o contexto que foi diferente. E eu fico feliz que a Jane Austen tenha feito essa mudança, porque por mais que algumas coisas se mantenham as mesmas, tiveram algumas mudanças que melhoraram a história. Então achei bem interessante poder ter acesso a esse capítulo excluído, que eu sinto que permite que a gente conheça um pouco mais da obra, veja um pouco das escolhas da autora. Eu achei isso um ponto muito interessante dessa edição. Se você é fã da Jane Austen, eu acho que a leitura de Persuasão é uma leitura obrigatória, então eu imagino que talvez você já tenha lido. Mas se você ainda está começando a ler Jane Austen, se você tem vontade de ler a autora, se você está começando a se aventurar nos clássicos e não sabe por onde começar, fica aqui a minha dica de leitura de Persuasão, que realmente é um livro mais curto, ainda mais comparado a Emma e Orgulho e Preconceito, tem cerca de 260 páginas por aí. Pelo menos nessa minha edição daqui, é um livro mais curto, é simplesmente maravilhoso, você fica preso nessa história, é envolvente, apaixonante, tem as críticas sociais que a autora coloca, a escrita dela é divina, então fica aqui a minha recomendação, que para vocês poderem ler esse livro, para poderem conhecer Persuasão, dar uma chance a essa história da autora, porque é simplesmente divino. Inclusive, eu sei que resenha às vezes não tem uma repercussão tão boa aqui no YouTube, ainda mais de um livro que é um lançamento, mas eu gostei tanto aqui de Persuasão que eu precisava falar desse livro com vocês, eu precisava vir aqui compartilhar com vocês. E caso vocês tenham interesse de comprar esse livro, vou deixar o link de compras aqui embaixo, que vocês comprando por esse link me ajudam demais. E assim, nós chegamos ao final do vídeo, espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco mais sobre Persuasão, que esse livro é incrível. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Storacuvia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim mais gente conhece meu trabalho, assim mais gente pode incentivar o que eu faço. Isso é um grande apoio pra mim. E me contem aqui nos comentários se vocês já leram Persuasão da Jane Austen, se vocês conheciam esse livro, ou se vocês têm vontade de ler. Me contem aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!